Temos a graça de celebrarmos nesse dia 29 de julho, Santa Marta. Santa Marta, aquela que soube acolher Jesus na sua casa. Marta, essa expressão do trabalho, da humanidade, daqueles que acreditam e lutam na certeza de que a vida do trabalho é esse caminho bonito, como nos ensina São José Maria Escrivá, nos tempos de hoje, nos faz ver os céus. Entendermos o trabalho, meus irmãos e minhas irmãs, como uma dimensão de santificação. O trabalho é para todos nós esta dignidade. E então, nós fazemos essa junção, trabalho e acolhida. Mas é interessante a gente entender que em meio ao trabalho e à acolhida, nós nos deparamos com o amor. Por isso, a primeira leitura de hoje, nós somos convidados a proclamar o amor, a entender o amor, a entrarmos nessa dimensão do amor e deixarmos ser alcançados para que de fato nós possamos, numa experiência com Deus, sentir amados. Foi essa experiência de Marta com sua irmã Maria, diante de toda a dor da perda de Lázaro. Quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós ficamos nas angústias das nossas vidas, mendigando este amor, à procura desse amor. Por isso hoje o Senhor nos chama a atenção. O amor, meus irmãos e minhas irmãs, consiste em vivermos numa vida totalmente nos planos de Deus. O amor consiste em vivermos numa vida realmente dentro dos planos de Deus. E para que o amor seja amado, nós somos convidados a vivermos um espírito de acolhida. Por isso, Santa Marta, querida da igreja, é essa patrona da boa acolhida. Interessante a gente entender como são qualidades que nos ajudam a viver o céu. Aqui próximo de nós temos um grande santo, não muito conhecido para a nossa região, mas sim conhecido na região dele de forma incomensurável. Eu conheço ao menos 2 padres que são padres e têm o nome desse sacerdote santo, e se tornaram padres desde criança por causa deste sacerdote. Estou falando do padre Donizete de Tambaú, em São Paulo, aqui bem próximo de nós, bem pertinho de Ribeirão Preto. Nosso querido padre Donizete Guimarães, atualmente padre na cidade de Inhumas, Goiás, da nossa arquidiocese, recebeu o nome de Donizete porque a sua mãe, diante de toda a circunstância que ele estava vivendo para nascer, confiou a ele, padre Donizete de Tambaú, a vida do nosso querido Donizete Guimarães, que hoje é padre. Também a mesma coisa aconteceu com um sacerdote que está bem próximo de nós, aqui no Riacho Fundo, em Brasília, na chegada de Goiânia, também um padre Donizete chamado Lazarista, da Ordem dos Padres da Missão, que também se tornou padre por causa do padre Donizete e também tem o nome de Donizete. Mas por que eu estou dizendo do padre Donizete hoje? Porque o padre Donizete de Tambaú tinha como missão, e isso fez dele santo, a acolhida. Era o padre da acolhida. Assim ele é conhecido.
E o que Santa Marta faz? Acolhe Jesus na sua casa. Por isso hoje, ao celebrarmos Santa Marta, no mundo de isolamento social, nós somos convidados a realmente abrir o nosso coração para que nós possamos em tudo acolher os irmãos. Sabemos que estamos num mundo muito complexo, sabemos que estamos num mundo muito difícil, sabemos que é difícil às vezes termos um coração para esta acolhida diante de tanto perigo, diante de tanta violência, diante de tanta agressividade que nós vivemos no mundo em que nós estamos. Mas não podemos esquecer da nossa prática cristã. Jesus outrora se tornou hóspede na casa de Marta e de Maria. E esse ato da hospedagem de Maria e de Marta na sua casa fez delas o quê? Discípulas da ressurreição. Elas puderam ver a graça da ressurreição acontecer na sua vida através da dor que elas sentiam diante da perda de seu irmão Lázaro. A gente não olhar esse gesto da revivificação de Lázaro apenas como um ato, porque Lázaro era amigo de Jesus e Jesus chorou a sua morte e Jesus o revivificou. Não. Mas a gente olharmos este gesto de Jesus através de uma experiência de amor, através de uma experiência de acolhida, através de uma experiência aonde Jesus encontrou hospedagem na casa de Marta e de Maria. Para nós, Santuário Sagrada Família, para nós, Família Santa, cabe a nós uma pergunta: será que na nossa casa Jesus tem espaço? Será que na nossa casa nós somos capazes de acolher Deus? Hoje, meus irmãos e minhas irmãs, é o dia da morte de São Luís Martã. Uma certa feita, Santa Zélia estava sozinha em casa com as meninas. Luís tinha ido para Paris, diante das tantas obrigações que ele ia a Paris por causa da relojoaria e também por causa do bordado de Alençon da própria Zélia. Mas aconteceu que um exército contrário invadiu a cidade de Alençon. E ela, Zélia, santa, com 5 meninas em casa, escondeu alguns homens do exército contrário dentro de sua casa para que eles não fossem mortos. A pergunta que eu te faço: o gesto de acolhida de Marta deve nos fazer santos, como fez Zélia, como fez o Padre Donizete aqui, bem próximo de nós, ao ponto de termos coragem de colocar até os nossos próprios inimigos dentro da nossa própria casa. Em um mundo de medo e de pavor que vivemos, em um mundo de medo e de pavor que vivemos, em um mundo de medo e de pavor que vivemos, os santos têm tanta segurança em Deus, e por causa do Evangelho, até os inimigos eles são capazes de acolher nas suas casas, porque eles sabem que Deus é amor e o Evangelho fala mais alto. Padre, mas é muito perigoso.
Padre, mas hoje isso é impossível. Padre, mas hoje isso é muito complicado. Olha o exemplo de Santa Zélia. 5 meninas acolher dentro da sua própria casa pessoas armadas, prontas para a guerra, prontos para a briga, prontos para o confronto. Tem coisas, meus irmãos e minhas irmãs, que a gente só é capaz de entender se a gente entra na ótica do Evangelho. Por isso hoje o Senhor nos chama a atenção. Ele quer se hospedar na minha casa. Ele quer se hospedar na sua casa. E hoje esse hospedar, nós sabemos, ele pode ser de tantas formas. Cabe a nós a nos desarmar e a nos revestir das forças que vêm dos céus. Amar mais, meus irmãos, perdoar mais, fazer o bem sempre, esquentar aqueles que estão enfrentando o frio da vida e lembrarmos que nós estamos neste mundo para sermos outros Cristos, para que de fato a ressurreição aconteça. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Numa casa onde acolhe, Deus se faz presente e a morte não vence. Numa casa onde se acolhe, Deus se faz presente e a morte não vence. Deus é o nosso porto seguro, ontem, hoje e sempre.